Como monitorar crianças e adolescentes na internet? Como evitar que elas sejam vítimas de aliciadores e outros criminosos? As respostas para essas perguntas estão na reportagem especial desta semana. O repórter Emerson Tchalian vai mostrar como a internet tem sido perigosa para muitos jovens e o que as autoridades estão fazendo para combater esse tipo de crime na rede. Se você falar um A agora, eu faço questão de 5 minutos você tá no hospital. Fala mais um A desse jeito pra mim, que eu faço você perder a sua perna necrosada hoje mesmo. O que você acaba de ouvir é uma tortura virtual contra um adolescente do sul do país. As ameaças foram feitas pela internet em um aplicativo de mensagens com várias pessoas assistindo em tempo real. O vídeo, com abusos físicos, sexuais e psicológicos, foi apreendido pela Delegacia de Combate à Pedofilia em uma casa na Grande São Paulo. O autor, um adolescente de 17 anos, praticava o crime dentro do quarto, sem o conhecimento dos pais. As vítimas, aliciadas pela internet, se tornavam escravas virtuais, com uma rotina cruel de chantagens, ameaças e humilhações. Pede desculpa ajoelhada nesse momento. Implora por desculpa, implora por perdão agora. No auge da tortura, o aliciador se compara a Deus. Agora, se eu vou ser um Deus e se eu sentir que você não tá me adorando, você vai cortar esse peito inteiro. Perdão. Eu não queria ter sido grata contigo, meu perdão. É uma sensação de solidão. Os jovens se sentem incompreendidos, se sentem não escutados, não ouvidos e ficam vulneráveis a quem inicialmente os envolve com bons ouvidos. E vão com isso ganhando a confiança delas. No Rio de Janeiro, nos últimos dias, 2 adolescentes também foram apreendidos e um jovem de 19 anos foi preso, suspeitos de usar a mesma plataforma virtual para cometer crimes. Na casa de um deles, a polícia apreendeu computadores, uma máscara utilizada para cometer as ameaças e fotos de vítimas se automutilando. Pedro Ricardo Conceição Rocha, conhecido como King, estava em um jogo online quando foi preso. Só tá preso. Tem mandado explicar pra você. Tô preso? Por quê? Um dos participantes do jogo ouviu o áudio e se surpreendeu com a prisão. Na chegada à delegacia, o jovem não deu detalhes sobre como agia na internet. O que você fazia? Coisas. O que são as coisas que você fazia? Não sei, xingava um povo. Os membros e criadores dos grupos recrutam adolescentes, na sua maioria do sexo feminino, para participar de um bate-papo, inicialmente um bate-papo inocente, e no decorrer do tempo a vítima descobre que na verdade, ela foi chamada só para ser violentada e abusada. Segundo as investigações, os criminosos buscam imagens das vítimas na internet ou convencem as meninas a enviarem fotos íntimas. Passam a exigir dessa vítima uma série de tarefas e a vítima, com medo de material íntimo ser divulgado para parentes, amigos, colégio, internet, passa a ceder a essas chantagens e executar tarefas de todo o gênero. Implora por desculpa, implora por perdão agora. As investigações continuam em todo o país. Os aliciadores detidos podem responder por organização criminosa, tortura, induzimento ao suicídio e estupro. As penas podem chegar a 10 anos de prisão. Em outro caso, uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro ficou desaparecida por 8 dias. Ela foi aliciada por um homem com quem conversava por um aplicativo de vídeos. A menina foi localizada no Maranhão
e o aliciador, de 25 anos, foi preso. A polícia do Brasil inteiro está atenta a essa atividade criminosa e, como já foi mostrado, várias prisões já aconteceram. Não adianta tentar se esconder, porque mais cedo ou mais tarde vai ser preso. No ano passado, o Brasil registrou mais de 110 mil denúncias de armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet. Só neste ano, até abril, foram mais de 20 mil denúncias. Número 70% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Isso é reflexo tanto de uma maior conscientização das pessoas sobre a importância de denunciar, mas também das crescentes redes que existem para a divulgação desse tipo de conteúdo. Os números mais recentes do Comitê Gestor da Internet no Brasil indicam que o uso das redes sociais é a atividade que mais cresceu entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, alcançando quase 80% dos usuários da rede em 2020. No ano anterior, eram 10% a menos. Com as crianças e os jovens cada vez mais ligados na internet, a conexão com os pais pode fazer a diferença na proteção aos filhos. A solução está em criar vínculos. A criança bem vinculada, o jovem bem vinculado, ele deixa de fazer algo perigoso ou errado porque sabe que pode causar sofrimento a seu pai e sua mãe. E para que esse tipo de crime seja combatido, é importante não ficar calado. Se você encontrar imagens, vídeos ou qualquer tipo de material que configure uma violação aos direitos humanos, pode fazer uma denúncia anônima no site denuncie.org.br. Todos os sites que são denunciados são analisados, estão à disposição das autoridades, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ministério Público nos estados também, para que, caso haja indícios de fato de um crime, uma ação possa ser tomada. O comportamento dos jovens que cometem crimes na internet ainda é um desafio para a medicina e para as autoridades de segurança. Se a pessoa tem um problema psiquiátrico puro, ele é tratável e se resolve. Mas o que acontece é que essas pessoas, além de um problema psiquiátrico, têm um problema de caráter. E a psiquiatria não tem meios ainda de tratar problemas de caráter. Então, esses jovens sabem que não serão punidos, ou que serão punidos com uma exposição pública, quando presos agora, com uma pequena pena e amanhã ou depois estarão soltos fazendo a mesma coisa. Implora por desculpa, implora por perdão agora. Nossa produção não conseguiu contato com o advogado de Pedro Ricardo Conceição da Rocha, o King. Segundo a polícia, a prisão temporária foi convertida em preventiva e ele continua detido no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, por tempo indeterminado. Já o Discord informou que lançou recentemente uma nova ferramenta de segurança para apoiar os usuários, chamada Central da Família. A ferramenta possibilita que os pais ou os responsáveis mantenham-se informados sobre as atividades dos filhos na plataforma. A morte do ajudante de pedreiro Amarildo, no Rio de Janeiro, completa hoje 10 anos. Na época, ele foi levado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha para uma averiguação e nunca mais foi visto. Os responsáveis seguem na polícia e a família ainda não foi indenizada. Até hoje, o corpo de Amarildo não foi encontrado. Há 10 anos, a pergunta que tomou conta das manifestações de julho de 2013 permanece sem resposta. O desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza ganhou as ruas e se transformou em uma das pautas dos manifestantes da época, que já demonstravam insatisfação com a atuação da Polícia do Rio.
Durante a investigação, imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que Amarildo foi levado da casa onde morava, na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio, por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora até a sede da UPP para uma averiguação sobre tráfico de drogas. Um outro vídeo mostrava carros do Batalhão de Operações Especiais circulando pela comunidade, depois que Amarildo tinha sido levado pelos PMs. Em um deles, os responsáveis pela investigação do caso Amarildo identificaram um volume, que seria o corpo do ajudante de pedreiro. A justiça concluiu que Amarildo foi torturado e morto. Dos 25 policiais militares denunciados no caso, 12 foram condenados. 6 foram expulsos da corporação. O corpo até hoje não foi encontrado. A justiça vai ser só feita pra gente quando a gente encontrar pelo menos o resto mortal do meu pai. Porque não vai ter dinheiro, não vai ter coisa que vai pagar a vida do meu pai. Entre os PMs condenados estão o então comandante da UPP, Major Edson Raimundo dos Santos, com uma pena de 13 anos e 7 meses, e o subcomandante da unidade, Tenente Luiz Felipe de Medeiros, sentenciado a 10 anos e 7 meses de prisão. Apesar das condenações, eles continuam na corporação. Os 2 oficiais entraram com uma série de recursos e chegaram a ser multados pelo STJ em 10 salários mínimos por causa da estratégia jurídica. Os advogados deles defendem a prescrição do processo, porque pelo Estatuto da Polícia, ele não pode ultrapassar o prazo de 6 anos depois de instaurado. Essa discussão se arrasta e a PM, estrategicamente, para proteger os 2 oficiais, não tem outro nome isso, não pune, não aplica a pena que o judiciário já aplicou e fica aguardando os recursos infinitos que eles apresentam. Como permanecem na corporação, os oficiais da PM ainda são pagos regularmente. Desde que foram presos, eles já receberam um total de R$2,5 milhões em salários, dinheiro que saiu dos cofres públicos. Enquanto isso, os familiares de Amarildo, que ainda moram aqui na Rocinha, aguardam o pagamento de uma indenização. A Justiça determinou que o Estado deve pagar R$500 mil a cada um dos 6 filhos e a viúva de Amarildo, e mais R$100 mil à irmã do ajudante de pedreiro. Mas por causa da burocracia e do cálculo de juros e correção monetária, o pagamento não deve sair antes de 2026. Ontem, a ONG Rio de Paz lançou um documentário sobre o caso. É mais uma forma de pedir justiça e não deixar que a morte de Amarildo caia no esquecimento. Dia a dia nós estamos com isso na cabeça, nós não conseguimos tirar da cabeça de nós, porque foi uma coisa que ele não merecia isso. A gente corre para um lado, corre para outro e cadê? Cadê o Amarildo? Em nota, a Secretaria de Polícia Militar disse que foram instaurados procedimentos para apurar a conduta dos policiais militares de serviço no dia do desaparecimento de Amarildo. Já sobre o fato do Major Edson dos Santos e do Tenente Luiz Felipe de Medeiros ainda permanecerem na corporação e recebendo salários, a PM informou apenas que a decisão final está no Tribunal de Justiça. Nós não conseguimos contato com a defesa do Major Edson. Já o advogado do Tenente Medeiros disse que ainda há recursos nos tribunais superiores e que acredita na absolvição. O ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, foi condenado em segunda instância a 5 anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico internacional de acessórios de arma de fogo. Já a mulher dele, Elaine Lessa, teve a absolvição mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, em 2017, os dois importaram 16 peças para fuzil AR-15. Em setembro do ano passado, Lessa já havia sido condenado a 13 anos de prisão por comércio ilegal de armas. O ex-policial está preso e aguarda júri popular pelas mortes do ex-PM André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e da companheira dele, Juliana Salles Oliveira, tudo isso em 2014. A Justiça decretou hoje a prisão temporária de Alan Neves, de 21 anos, suspeito de atear fogo ao corpo da ex-namorada Débora Almeida Monteiro, de 22 anos. O crime aconteceu na última quarta-feira, na casa da jovem, na zona norte de São Paulo. A vítima tinha medida protetiva contra o ex-namorado. Alan foi detido e levado para a delegacia, onde vai prestar esclarecimento. O caso é investigado como feminicídio.
O empresário Saul Klein foi condenado a pagar 30 milhões de reais em indenização por aliciar mulheres e adolescentes. A Justiça do Trabalho entendeu que o empresário atraía as vítimas com falsas promessas de emprego e as explorava sexualmente, além de submetê-las à condição análoga à escravidão. A indenização deve ser revertida para 3 instituições sem fins lucrativos. Em nota, a defesa do empresário diz que a condenação se funda em declarações unilaterais que ainda são objeto de investigação, violando o princípio constitucional de ampla defesa. O texto diz ainda que Saul Klein vai recorrer. A Cracolândia e os usuários de drogas têm se deslocado com frequência nas ruas do centro de São Paulo. A reportagem do Rede TV News esteve novamente na região e conversou com moradores e comerciantes que sofrem com essa situação degradante. As operações policiais têm se repetido quase que diariamente no centro de São Paulo. A movimentação dos usuários de drogas foi registrada por uma moradora da região. Este é o exato momento em que a polícia chega para dispersar a multidão da rua. E quando os usuários de drogas saem, a sujeira fica e o problema mais uma vez se espalha. A polícia promove a retirada dos usuários dessa parte de cima aqui da Rua dos Gusmões. Eles estão sendo levados para o outro lado, onde uma equipe da GCM aguarda para fazer um bloqueio e mantê-los lá numa outra posição, numa outra extremidade da Rua dos Gusmões. Toda essa confusão tem reflexo no comércio local. O Daniel tem essa loja há 33 anos e faz as contas dos prejuízos, já que a queda no movimento é grande. Eu já vendi 2 carros, vendi um apartamento na praia, tudo para tentar manter meu negócio. E eu estou vendo meu negócio de água baixa, porque Prefeitura, Estado não toma providência, né? A nossa cidade está se acabando, né? Hoje eles estão ali, mas amanhã eles vão estar aqui onde é que nós estamos, vão estar no centro inteiro. O prédio dessa antiga livraria está à venda. Seu Antônio e a família perderam a batalha para a violência. Fui obrigado a vender. Recebi uma proposta, infelizmente abaixo do que eu necessitava, né? Mas chegou a hora de ir embora, né? E ir para outro bairro. Lugar com menos violência. Essas são imagens da concentração de usuários bem na frente da loja da Jussi. Agora, ela procura um imóvel em Santo André porque desistiu do centro de São Paulo. Eu tive que dispensar 2 funcionários. Hoje estou só eu na loja e mesmo assim eu não tenho clientes para atender. Não está vendendo nada. Ontem foi um dia que eu vendi R$30. Um hotel que funciona no mesmo endereço desde 1959, por causa da insegurança nas últimas semanas, teve um dia que o estabelecimento registrou que tinha apenas um hóspede entre os 70 apartamentos disponíveis. Por medo, o proprietário prefere não se identificar. Ainda estamos temerosos porque o fluxo está localizado ainda a 2 ou 3 quadras daqui na Avenida Rio Branco, Rua dos Gusmões, Santa Efigênia. E a gente, como sabe por experiência própria, sabe que isto é uma coisa que está latente e perigosa de explodir a qualquer momento. Entre os moradores, a situação não é diferente. A insegurança é gritante. Essas são imagens da frente de um prédio residencial no momento de um assalto. A família chega e um criminoso em uma bicicleta puxa o celular do homem. Logo atrás, um outro assaltante com um revólver na mão e outros 2 tentam pegar os celulares das mulheres. O escritor Cadu Lago mora no centro há 8 anos. Ele conta que a presença dos usuários de drogas causa medo, sem contar os assaltos que cresceram demais. A gente se torna prisioneiros e eles tomam conta da rua, tomam conta desse espaço. Porque você sai, acontece uma série de assaltos, aqui na portaria mesmo, já aconteceram alguns assaltos, e como hoje que eles não estão aqui, a gente se sente novamente donos do nosso prédio, porque quando eles estão aqui a gente não se sente nem à vontade em sair e nem em entrar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o governo tem atuado para combater a criminalidade na área central desde o início do ano, com um policiamento ostensivo, além do trabalho de investigação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defende e estuda até a internação compulsória dos usuários de drogas. Tem que acabar essa Cracolândia, uma hora vai ter que acabar.
prender traficante, dar tratamento a essas pessoas e poder ter a discussão de alguns que já estão num ponto que não conseguem ter discernimento se não é hora da gente avançar na internação compulsória. Até quando, né? Essa é a pergunta. Até quando? Mais de 140 cidades foram atingidas pelo ciclone extratropical no sul do país. 3 pessoas morreram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No estado gaúcho, mais de 800 pessoas precisaram sair de casa por causa de inundações. Mais de 4 milhões de pessoas sofreram os efeitos do ciclone que atingiu 63 cidades do Rio Grande do Sul. Em Caraá, no litoral norte gaúcho, mais de 80% da população está sem energia elétrica e serviço de água. A Defesa Civil Estadual alerta para cidades que possam sofrer com mais inundações. A inundação ela é gradual, então nós teremos ainda no decorrer dos dias municípios fazendo a inserção do sistema e depois, 2, 3 dias depois, fazendo a decretação, porque eles vão acompanhando os fenômenos. Em Santa Catarina, 5 cidades estão em situação de emergência. As rajadas de vento atingiram 146 km por hora em algumas regiões da serra que arrancaram telhados das casas. Em Bom Jardim da Serra, nevou pela primeira vez no inverno deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe um alerta laranja para queda nas temperaturas superior a 5 graus. A previsão vale para o sul, sudeste e parte do centro-oeste e norte do país. Morreu hoje, aos 79 anos, o diplomata Sérgio Amaral, um dos maiores diplomatas do país. Sérgio Amaral estudou Direito na USP e Ciência Política na Universidade de Sorbonne, em Paris, e era professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Sérgio Amaral atuou como diplomata em Londres, Paris e Washington. Foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, secretário de Comunicação Social da Presidência da República e porta-voz do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele lutava contra um câncer na próstata e estava internado desde abril deste ano. No Brasil, as vendas de veículos leves elétricos cresceram no primeiro semestre deste ano. De janeiro até o mesmo período passado, foram comercializados mais de 32 mil carros desse tipo. Tiago é bancário e trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas. Além da isenção do rodízio de veículos e para diminuir os custos com a manutenção, ele decidiu investir em um carro elétrico e não se arrepende. Vai ficando velho, as revisões vão ficando mais caras e o combustível também estava aumentando bastante na época. Ele é um carro muito mais confortável de se dirigir, uma direção muito mais assertiva, segura. O mercado de veículos leves elétricos começa a se consolidar no Brasil. Este ano tem mais um recorde a comemorar. As vendas nos 6 primeiros meses atingiram a marca de mais de 32 mil veículos. Com esses números, o total da frota eletrificada em circulação no país já está em mais de 158 mil automóveis. O total de vendas de veículos de janeiro a junho de 2023 representa um crescimento de 58% em relação no mesmo período do ano passado, quando foram vendidos mais de 20 mil. Em 2021, foram quase 35 mil veículos em 12 meses. Mas os números poderiam ser ainda melhores. O IPVA para carro elétrico, por exemplo, tem isenção em apenas 7 estados e no Distrito Federal. Hoje, infelizmente, um carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil, que nos parece um contrassenso, né? O mundo inteiro incentiva, subsidia, cria políticas para incentivar os elétricos. Infelizmente, o Brasil não teve essas políticas. O carro elétrico ainda é um sonho para muita gente, não se torna realidade por conta do preço. O veículo elétrico no Brasil custa a partir de R$ 145 mil. Já um automóvel com motor a combustão pode ser encontrado a partir de R$ 66 mil. Eu já pensei, o problema do carro elétrico é o custo do carro elétrico, né, que é muito elevado. Esse empresário possui estações de recarga para veículos elétricos, mas o principal desafio ainda está por vir. É muito importante enaltecer que o momento da mobilidade nacional de hoje é buscar essa igualdade. A mobilidade elétrica ela só existe quando ela é para todos. E o programa Voa Brasil, que vai vender passagens aéreas a R$ 200, deve oferecer 1,5 milhão de bilhetes por mês. Inicialmente serão beneficiados aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses.
O projeto será lançado no mês que vem. O governo ainda não deu muitos detalhes de como ele irá funcionar. Mas ontem, durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, adiantou alguns pontos. Cada trecho vai custar R$ 200 e cada pessoa só poderá comprar 4 passagens por ano. Mas, para se beneficiar, o passageiro não poderá ter voado nos últimos 12 meses. Inicialmente, o programa vai atender apenas aposentados e pensionistas, mas a ideia é ampliar esse público. O ministro disse também que o programa não será subsidiado pelo governo, ou seja, não vai usar dinheiro público. As companhias aéreas não serão obrigadas a aderir, mas o projeto vai possibilitar que os voos para locais de baixa procura saiam sem assentos vazios. É bem possível que nós tenhamos uma grande procura de passagens. Isso vai permitir que os voos saiam lotados. Ao permitir que os voos saiam lotados, você tem condição de ter mais voos e aí você preenche com aqueles aeroportos regionais que eu falei há pouco. Porque aí você vai passar a poder ter também voos em lugares que, naturalmente, embora tenha demanda, não tem gente hoje suficientemente voando. As companhias aéreas Gol, Latam e Azul já confirmaram que irão disponibilizar passagens para o programa e disseram que participam de um grupo de trabalho com o governo para discutir o projeto. As passagens serão oferecidas em um site específico e serão destinadas aos períodos de baixa temporada. A expectativa é de que, em um ano, o Voa Brasil chegue na sua máxima capacidade, oferecendo 1,5 milhão de passagens por mês. O programa foi divulgado em março pelo ministro Márcio França, mas até agora não houve um anúncio oficial do governo. Na época, o presidente Lula alertou que os ministros não podem divulgar projetos sem que antes eles sejam discutidos com o Ministério da Casa Civil. Se a gente triplicar o número de pessoas que têm acesso à aviação no Brasil, nós vamos a 30% da população e já seria uma quantidade enorme de pessoas em relação ao que hoje voa. O volume de vendas do comércio varejista no Brasil recuou 1% em maio, na comparação com abril. Em relação a maio do ano passado, também houve queda de 1%. A primeira taxa negativa depois de 9 meses de altas. 4 das 8 atividades pesquisadas registraram queda, com destaque aí para o setor de supermercados, produtos alimentícios e bebidas. Os dados são do IBGE. Julho é o mês da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Quando a doença é diagnosticada em estágio avançado na laringe, o paciente perde as cordas vocais e a capacidade de falar. Uma das formas de reabilitação é com a laringe eletrônica, que há 2 anos é fornecida pelo SUS. No Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte, 8 pacientes receberam a laringe eletrônica. Márcio perdeu a voz há 2 anos, depois que foi diagnosticado com um câncer no pescoço. Uma paz, pra gente, porque ele vai poder voltar a se comunicar, a não mais ficar chamando, pedindo atenção, mas sim poder falar e se expressar. Os parentes do seu Hélio também comemoraram a entrega gratuita do equipamento. A gente não consegue entender, as coisas que ele fala, então se ele fica nervoso, ele fica bravo, vai ajudar muito a vida dele. O funcionamento da laringe eletrônica é bem simples. O paciente encosta a ferramenta no pescoço e o equipamento emite ondas sonoras que se tornam a voz do usuário. Ele é destinado para aqueles pacientes os quais a cirurgia teve que retirar as cordas vocais. Isso acontece no câncer de garganta, no câncer avançado. Ele funciona por meio de baterias, sejam elas trocadas ou recarregáveis, e a maioria absoluta consegue fazer o uso. Pacientes em tratamento no Hospital da Baleia, na capital mineira, também receberam um equipamento que reabilita a capacidade de falar. Com a entrega dessa laringe, me falou, agora eu consigo voltar a trabalhar. Posso voltar a trabalhar, Ana? Eu falo, pode voltar a trabalhar. Então, isso eu acho que é um dos melhores benefícios que a laringe dá, fazer com que essa inserção social novamente. Esta é a primeira vez que hospitais públicos aqui de Minas Gerais disponibilizam a laringe eletrônica. O equipamento começou a ser fornecido pelo SUS em 2021. A ação faz parte da campanha Julho Verde, que alerta para a importância da prevenção dos tumores de cabeça e pescoço. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico tardio, então esse tratamento requer grandes ressecções e com sequelas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra cerca de 40 mil novos casos de tumores de cabeça e pescoço por ano. Aproximadamente 8 mil diagnósticos são de laringe.
Nos últimos 2 anos, o SUS entregou 128 laringes eletrônicas em todo o país. A ferramenta custa até R$ 3.000. Em Minas, 20 foram compradas até agora. Seu Newton recebeu a dele há 2 meses. Eu posso te falar que melhorou 200%, que melhorou em tudo, melhorou muito. Depois de fumar por mais de 30 anos, ele foi diagnosticado em 2017 com um câncer na laringe. Retirou as cordas vocais e passou por sessões de radioterapia. Sem a laringe, a voz do senhor não sai, né? Como é que é? Agora ele tem 2 grandes motivos para comemorar. Está curado da doença e ganhou qualidade de vida. A pessoa não entendia. Às vezes a pessoa ficava nervosa comigo, outra vez eu ficava nervoso com a pessoa. Aí era aquela bagunça, né? Agora com a laringe, acabou isso. Começa na próxima segunda-feira a primeira etapa do programa do governo para ajudar os brasileiros a renegociar suas dívidas. O Desenrola Brasil pode beneficiar mais de 30 milhões de pessoas que estão com o nome sujo. A Jennifer e o Ailton estão entre os 70 milhões de brasileiros negativados, ou, no popular, com nome sujo. Minha maior dívida está em torno de R$3.000. E a menor, acho que 120, 150, por aí. A maior dificuldade que está tendo é porque não está liberando muito para negociação e nem para estar baixando um pouco esse valor para eu conseguir estar quitando, né? Mas a partir de segunda vai ficar mais fácil negociar esses débitos. É que o governo criou um programa para renegociar as dívidas. Quem aderir ao Desenrola Brasil vai ficar com o nome limpo de novo. Não é um perdão, vai ter que pagar o que deve, mas com condições facilitadas. O programa Desenrola Brasil vai ter 2 faixas. A primeira é para as pessoas com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Essas pessoas precisam estar inscritas em cadastros de inadimplentes entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro do ano passado. A partir de setembro, vão poder negociar aqueles com dívidas de até R$ 5.000. Já na segunda-feira, quem tiver dívida bancária de até R$ 100 ficará com o nome limpo automaticamente e já poderá renegociar e parcelar o débito. Com isso, o governo espera beneficiar 1,5 milhão de pessoas. Já a faixa 2 é para o devedor com renda mensal igual ou inferior a R$ 20.000, não importando o valor da dívida. Para esses, os bancos vão oferecer a renegociação diretamente aos clientes, o que pode ocorrer já a partir da próxima segunda. Essa renegociação deve beneficiar 30 milhões de pessoas. Começa também na segunda. Sobe para a plataforma, sobem os créditos negativados, para que seja operado o leilão de desconto, porque obviamente que nós só vamos garantir a dívida quanto maior for o desconto dado pelo credor, para que o devedor, na sequência, consiga fazer a sua programação de parcelamento com garantia do Tesouro Nacional. Para estimular essas renegociações, o governo vai oferecer às instituições financeiras um incentivo para que elas aumentem o crédito. Assim, as pessoas vão poder contrair empréstimo de novo, fechar contrato de aluguel e comprar a prazo, por exemplo. Eu estou agora morando em casa nova, né? Aí, se eu tivesse com o nome limpo, eu poderia tirar o cartão, conseguir comprar as coisas. Mas como eu não tenho, então fica um pouco difícil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que o aspartame, um dos adoçantes mais utilizados no mundo, tem potencial cancerígeno quando consumido em excesso. Há 19 anos, o Alex foi diagnosticado com diabetes. Na época, ele tinha sobrepeso. Para regular a glicemia e perder peso, ele passou a utilizar adoçante do tipo aspartame para adoçar o café. No início, o uso era exagerado, mas hoje são cerca de 4 gotinhas por dia. Eu sempre fui tentando diminuir a quantidade de gotas que eu colocava no cafezinho. Só que quem sempre viveu tomando bastante café com açúcar, né, sucos com muito açúcar, até você chegar na quantidade ideal de gotas que você tem que tomar, nossa, foi muito difícil.
Essa substituição do açúcar pelo aspartame é utilizada por muitas pessoas que querem perder peso ou são diabéticas. Uma estratégia que funciona para o paladar, já que o adoçante adoça cerca de 200 vezes mais que o açúcar. Mas é preciso cuidado. De acordo com a OMS e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o aspartame consumido de maneira exagerada é possivelmente cancerígeno. O aspartame é consumido por mais de 200 milhões de pessoas no mundo, seja para adoçar um cafezinho ou em alimentos light e diet. Mas para que ele realmente apresente riscos cancerígenos, o consumo precisa ser relativamente alto. Qual a quantidade de aspartame que a gente precisa consumir, né? Então tem uma dosagem lá classificada, que é 40 miligramas por quilo de peso. Isso equivale, por exemplo, para um adulto tomar esses refrigerantes dietéticos em torno de 10, 14 latinhas por dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Associação Internacional de Adoçantes emitiram notas reforçando que há um consenso internacional de que o aspartame é seguro, quando consumido dentro da ingestão diária aceitável. Para os especialistas, o ideal é reduzir o uso. Então a gente não necessariamente precisa parar o consumo. O que eu acho que a gente deve levar em consideração é assim, talvez pessoas que, primeiro, não precisam do aspartame, ou usam aspartame para emagrecer, já foi mostrado que talvez não ajude a emagrecer, né? E que essas pessoas devem ter o cuidado de usar realmente essa substância sob orientação médica, do nutricionista. Olha, o presidente Lula assinou a lei que recria o Mais Médicos. Desde que o programa foi relançado, já foram feitas 34 mil inscrições, número recorde. 3.600 médicos selecionados no primeiro edital já estão atuando em todas as regiões do país. A expectativa é ampliar em 15 mil o número de profissionais no programa. A sanção do novo Mais Médicos foi durante uma cerimônia no Palácio do Planalto e contou com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. No evento, o presidente Lula voltou a garantir a permanência dela no cargo. Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Ela tem uma função a cumprir. E ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. De acordo com o governo, o Mais Médicos vai ter um total de 28 mil profissionais para prestar assistência a 96 milhões de pessoas e ganhou novas regras. Agora, os médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior podem participar do programa por 4 anos sem revalidar o diploma, desde que tenham registro para atuar no país de formação. Depois desse período, os intercambistas só podem ser recontratados com a revalidação. Vai até domingo em Olinda, a maior feira de artesanato da América Latina. A expectativa do governo de Pernambuco é que a feira movimente cerca de 40 milhões de reais. São obras de diversos mestres artesãos que estão divididos em 700 estandes dessa 23ª edição da FENEARTE. Com uma proposta inovadora, a feira, que acontece em Olinda, no Grande Recife, integra ações culturais nos 4 cantos da cidade. Nossa proposta com o lançamento do Circuito FENEARTE foi extrapolar um pouco aqui os muros do Centro de Convenções, onde a feira acontece, e ativar outros espaços de cultura e de economia criativa das cidades do Recife e Olinda. A maior feira de artesanato da América Latina reúne mais de 5 mil artesãos de todo o Brasil e de 27 países. O tema deste ano, a arte feita em barro, é uma homenagem aos loiceiros de Pernambuco, tradição que passa de geração em geração. Maria do Carmo, ou Mestre Neguinha, aprendeu tudo com a mãe. Primeiro fazendo utensílios domésticos e depois evoluindo para as cabeças de barro. Com o barro a gente pode fazer muita coisa. Porque, primeiro, o barro é muito prazeroso, é muito bom de trabalhar, a gente fica muito feliz
sai estresse da cabeça da gente, a gente tem imaginação para criar mais peça ainda. Além de gastronomia, palestras e exposições fotográficas, o evento conta ainda com oficinas que ensinam, por exemplo, a arte do boneco de mamulengo, um tipo de fantoche tipicamente nordestino. Na verdade, a gente pega o material bruto, né? E transformar ele no mamulengozinho, na peça, é muito difícil mesmo, dar vida a ele, né? Para quem apoia iniciativas sustentáveis, não faltam objetos feitos com papel, alumínio e até cápsula de café. Eu desenvolvo um trabalho com várias técnicas. Eu estou aqui na mão com uma bandeja feita com cápsula de café e depois a resina. Mas tem inúmeras outras técnicas. Tem colagens, quadros com paisagens do Rio de Janeiro, todos utilizando apenas a reciclagem das cápsulas de café. Horácio veio do Rio de Janeiro para prestigiar a variedade da cultura brasileira. A arte popular nordestina, sobretudo, né, que é o que eu venho ver de diferente, tá? Ela se multiplica. Então isso é muito bom, isso é legal. É um programa para vir. Os 2 alunos de uma escola pública de Belo Horizonte que estavam nos Estados Unidos representando o Brasil em uma Olimpíada de Matemática retornaram hoje. E a bagagem voltou com um item especial, uma medalha da competição. Dá oi pro Brasil! Um desembarque com o sentimento de dever cumprido. Orgulhoso, o professor Fábio Machado registrou a Ana Beatriz, que mesmo cansada da viagem, carregava a medalha conquistada na competição. Agora você está levando uma medalha para Belo Horizonte. Qual que é o seu sentimento? Sentimento de orgulho. E aí a conquista da Aninha mostra o reconhecimento da escola pública, que a escola pública pode ter uma educação de qualidade. A Ana Beatriz e o colega Daniel Santos viveram uma semana inesquecível em Nova York, nos Estados Unidos. A dupla de estudantes mineiros fez parte da delegação brasileira que disputou a 4ª Olimpíada Copérnicos de Matemática, na Universidade de Colômbia. Happy! A Ana Beatriz ficou com o bronze. Os brasileiros, equipe categoria 1, medalhistas, Copérnicos 2023. Aê, Brasil! Os alunos foram escolhidos após se destacarem em sala de aula durante atividades e Olimpíadas. E a partir de agora é continuar estudando e preparar para as próximas etapas, que serão novas competições agora já em Houston, no Texas, onde nós iremos nos preparar para a Olimpíada de Ciências da Copérnicos. Aê, Brasil! Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana. Amanhã, 9h30 da noite. Rede TV News.